A paz do Senhor, amada igreja. Amém. Quero aproveitar enquanto os irmãos estão em pé, vamos abrir as nossas Bíblias. Da carta 1 Pedro, do versículo 5 do capítulo 5, o versículo 10, onde as irmãs escolheram o sugestivo tema do capítulo 5, versículo 10 da primeira carta de Paulo a Pedro. Quero que você abra a sua Bíblia, vamos meditarmos o versículo escolhido para este tema. Todos encontraram? Pode confirmar com amém. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória, depois de terdes oferecido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Podeis assentar, meu muito obrigado. Eu quero aqui agradecer a saudação de bem-vindo, que foi extensivo a mim e a minha esposa, e pelo convite que foi extensivo a mim. Agradeço, me sinto honrado e alegre de estar aqui na cidade de Altamira, juntamente com a minha família. O instrumento que Deus usou, indicando a minha irmã Lenice, essa loura bonita, né, parecida com o irmão dela. Deus abençoe. E a confiança da missionária. A missionária dirigente deste trabalho, irmã Silvana, juntamente com seu esposo, e também o vice-presidente, segundo vice-presidente, pastor também Josué, cumprimentando vocês, cumprimento todo o corpo de obreiro que está à minha retaguarda, que Deus continue abençoando a vida de vocês. Por que não mencionar o nome da minha amada esposa, né? Que é a companheira, que eu sempre disse que eu conheci em 1992. Me casei no ano de 94, amei ela, estou amando até hoje. Se quer ver falar mais disso, deixa para segunda-feira, né? Da missionária. Segunda-feira, os casais. Por que não mencionar com muita honra e alegria a presença do meu pai, o nativo? Até gostaria que ele ficasse em pé. A minha mãe, Alexandrina. É uma honra. Já que o irmão Valmir, meu irmão, minha cunhada Andréia, está ali o Mateus trabalhando, né? O meu sobrinho. Eu louvo a Deus pela minha família. Deus abençoe meu papai, a minha mamãe, meu irmão, já que o irmão Valmir e Andréia. Podeis assentar. Eu fico muito feliz. É uma oportunidade gloriosa que o Senhor nos concedeu para nós estarmos aqui juntos, para compartilhar das bênçãos de Deus. Parabenizar todos os departamento do Cerco de Oração, as irmãs, os jovens, as crianças. Está muito lindo, né? Vocês estão fazendo tudo isso para a honra e glória do nome do Senhor ser glorificado. Um congresso tem as suas preparações, e no percurso dessa preparação há muitas batalhas travadas. Às vezes o inimigo ele quer nos intimidar com muitas coisas, mas a graça do Senhor está sobre a nossa vida, neste lugar, sobre esta igreja, sobre os departamentos. E este congresso vai ficar marcado em cada coração, porque você vai ser impactado com a glória de Deus neste lugar. Meus amados irmãos, o verdadeiro avivamento, ele é gerado pela palavra. Guarda a tua mente, guarda o teu coração, não deixa nada roubar a tua atenção. Ouvimos belos hinos nesta noite, mensagens impactantes, que falou fortemente aos nossos corações neste lugar. Deus tem falado desde o início desta reunião.
mas ainda uma palavra de Deus aos nossos corações neste lugar. Prepara o teu coração nesta noite. O melhor de Deus já está chegando nesta noite, neste lugar, na abertura deste congresso. E acredite no melhor de Deus para a sua vida. Olhando para este sugestivo tema, quero parabenizar a escolha deste tema. Quem escolheu foi dirigido pelo Espírito Santo de Deus. É um tema que nos traz para nós grandes conscientização, que nos traz para nós grandes orientação da graça, da bondade, da misericórdia, de um Deus que nós servimos e adoramos a Ele pela beleza da sua santidade. E quando nós meditamos no versículo, no começo diz, ora, o Deus de toda a graça. Aí uma vírgulazinha aqui. O Deus de toda a graça. Eu só quero me deter nesta noite, tem muitas coisas ainda até amanhã para nós continuar pregando sobre este tema, mas eu gostaria de ficar só com esta primeira parte dentro deste sugestivo tema. Eu quero que você repete comigo, toda a igreja numa só voz, dizendo, ora, o Deus de toda a graça. Mais uma vez, ora, o Deus de toda a graça. Amém. Para nós memorizar o que Deus tem para falar aos nossos corações. Esta palavra graça, ela está registrada no Antigo Testamento 250 vezes. Você vai encontrar no Antigo Testamento registrado esta palavra graça. Mas o que é graça? Amém? O que é graça? Se você vê esta palavra no grego diz charis, ou seja, traduzido para o português, favor não merecido. Isto é graça. Se você vê esta palavra graça no hebraico, ela quer dizer reno. Ela traduzindo para o nosso português, ela traz para nós bondade, misericórdia. Isto é graça. Graça é favor imerecível. Vamos ao contexto para nós entendermos melhor como nós fomos alcançados com esta tão graça. Se você olhar à luz da Bíblia, vamos para a história. Quando Deus tudo criou com perfeição, com muita dedicação, com muito amor, com muito carinho, porque tudo que Deus fez, Ele fez perfeito. Ele disse, haja terra, houve, haja os mares, rios, os firmamentos, as estrelas, o sol, a lua, o vento, as nuvens, a chuva. Mas quando Deus chegou em mim e você, como matéria-prima das suas mãos, Ele não disse, haja, façamos o homem segundo a sua imagem e semelhança. Olha o carinho de Deus, olha o poder de Deus. O boneco de barro, ele constrói, ele tem poder para isso. Soprou nas suas narinas e deu fôlego de vida para o homem, isso chama-se de graça. Graça. Formou o homem. Além de ele ter formado o homem para ser a sua imagem e semelhança. Repita assim comigo. Eu sou a imagem e a semelhança de Deus. Tudo isso eu não merecia, mas pela sua graça. Mas o que é, pastor, ser imagem e semelhança de Deus?
é ser parecido com Ele. Mas esse sermos parecidos a Deus não está falando da nossa matéria física, fisicamente. Parecido com Deus está falando do caráter. Parecido com Deus está falando, assim como Deus nos amou, Jesus diz: amai-vos uns aos outros. Assim Jesus disse estas palavras: assim como eu vos amei. Perdoar aquele que nos ofende. Quando nós praticamos todas estas coisas na nossa vida, nós somos parecidos com Ele. Você é parecido com Deus? Você é a imagem e semelhança de Deus? Então libera perdão. Ame mesmo sem ser amado. Cristo nos dá este grande exemplo. Isso é ser parecido com Ele. Isso é ser a imagem e semelhança de Deus. Agora Deus vai e coloca o homem no jardim do Éden, para ele desfrutar de todas as delícias deste jardim, de tudo que Ele preparou para o homem ali no jardim. E disse: desfruta. Deus já tinha feito com amor, com carinho. De tudo você pode, Adão, desfrutar. Os animais que tinha ali, Deus delegou autoridade, Deus delegou inteligência, capacitou, porque a graça de Deus que aperfeiçoa, a graça de Deus é que capacita. Deus deu capacidade, inteligência a Adão colocar o nome em todos os animais, mas Deus percebeu uma coisa, viu ele muito solido. E disse assim: não é bom que o homem esteja só. Vou presentear Adão com a esposa. E a Bíblia diz que adormeceu a ele e houve a primeira anestesia. Você admira a anestesia hoje? Essa já foi a primeira que já existiu. Adormeceu, anestesiou ele. Tirou da sua costela a sua companheira, a sua adjuntora e colocou ao seu lado. Para servir a ele. Adão, ele ficou tão contente que aí começou o primeiro poeta das Escrituras Sagradas: osso dos meus ossos, carne da minha carne. Tudo isso Adão merecia, mas foi pela graça. Deus presenteou a ele, Deus o confiou a ele. Por que da costela? Não poderia, pastor, ser do pé? Não, para não ser pisada por ele, nem ser tapete. Da cabeça, que a mulher se coloca, entender que o homem é o cabeça, como Cristo é cabeça da igreja. Para ela se colocar no lugar do papel dela como uma esposa submissa. Pastor, mas o que é ser uma esposa submissa? Aquela que está debaixo de uma missão. Aquela que se sente amparada. Aquela que se sente protegida pelo seu amado. Isso fala de submissão. O que é submissão, pastor? Submissão fala de suporte. Você pega fazer com uma dinâmica, um pedestal, e você coloca ali o microfone. O pedestal é o pedestal. O microfone está ali. Ele serve para quê? Para dar sustentação ao microfone. Deus chamou você como auxiliadora, como adjuntora, para dar sustentação ao ministério, à vida espiritual do seu amado. Aí Deus, olhando para toda esta situação que Ele delegou a Adão e presenteou a ele, mas uma coisa o Senhor diz: ei Adão, tu pode desfrutar de tantas coisas boas neste jardim, mas aqui tem uma árvore que você não pode tocar no fruto dela. Eu não quero entrar por menores nesta palavra, no contexto dela.
Mas só para você entender. E no momento agora que Adão, ele desobedece a Deus, porque a desobediência, ela trouxe grandes consequências. Trouxe o pecado, e a única coisa que pode separar o homem e a mulher de Deus é o pecado. É o pecado que traz divisão. É o pecado que traz separação, que desliga o homem desta comunhão com Deus. E a Bíblia diz que Deus, todas as tardes, ele passeava no jardim, chamava Adão, onde tu estás. Mas o pecado deixou ele escondido, deixou ele envergonhado. E de repente a voz do Senhor brandou naquele jardim, dizendo: Adão, Adão, onde tu estás? Já aparece um Adão totalmente diferente, porque ele desobedeceu a voz do Criador. Veio o pecado, e através disso a própria natureza foi abalada, houve-se doença, tantas coisas, a morte já surgiu através do pecado. E tudo isso nós estamos vivenciando nos dias atuais que nós estamos vivendo. São consequência de uma desobediência que gerou o pecado. Mas aqueles que obedecem a Deus, Deus sempre está com as suas mãos estendidas para abençoar. Aí é o momento que a palavra de Deus diz em Romanos, no capítulo 3, do versículo 23, que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. O homem se desligou de Deus, o homem se afastou de Deus, porque Deus não se afasta de ninguém. Mas de repente, Deus olhando para a situação, parece que o inimigo, foi como um vencedor nesta situação. Mas Deus diz: ei, não darei de mão beijada a minha imagem e a minha semelhança. Aquilo que eu fiz, que eu construí, que eu edifiquei, eu não abro mão para o diabo. Ele desligou-se de mim, mas eu quero chegarmos a ele novamente, a mim. Não pensa que Deus foi pego de surpresa, que o Deus que nós servimos é um Deus onisciente. Quando Adão pecou, não pensa que Deus pensou assim: agora o que eu vou fazer? Não, Deus sabia de todas as coisas e conhecia todas as coisas. Mas eu preciso ligar novamente o homem a mim. Deus olhando para a massa humana, se olhar de todas as gerações do tempo de Noé, gerações e mais gerações que decepcionou a este Deus. Sempre a misericórdia e a graça de Deus estava estendida antes de Deus tomar uma decisão, antes de Deus tomar uma atitude. Deus poderia fulminar a todos e dizer: não tenho eu agradado, tenho me decepcionado. Deus já poderia destruir a todos. Não. Entre a graça, entre o favor de Deus imerecido para o povo. Quando ele chega também para Noé, diz para que ele construísse uma grande arca, que o pecado já cheirava mal às suas narinas. Deus disse: Noé, constrói uma grande embarcação, um grande barco, a arca. O próprio arquiteto foi Deus que arquitetou, que deu todas as coordenanças, as instruções para Noé. A sua altura, a sua espessura, o seu comprimento. Noé, obedecendo a Deus, construindo esta arca no período de 120 anos, pregando acerca do arrependimento. Mas a Bíblia diz que Deus achou graça em Noé. Era um homem temente, era um homem exemplar, era um homem que chamou a atenção de Deus pela sua fidelidade, pela sua lealdade e pela sua sinceridade diante de Deus e pela sua obediência, porque não existia chuvas fortes naquele tempo. A terra era regrada pelo orvalho que caía aqui
dava sustentação à terra e às lavouras, não existia, foi um homem taxado de louco, mas pela graça de Deus que estava sobre a vida dele, obedecendo ao Senhor, ele começou a trabalhar, construiu a embarcação, pregou, não foi bem reconhecido, mas a sua família adentrou naquela arca. Deus fecha a porta da arca, Deus manda um grande dilúvio, mas antes de tudo isso, a graça de Deus foi sobre aquela nação. A graça de Deus foi sobre a vida daquele povo. Deus não tomaria nenhuma atitude antes dele mostrar a sua misericórdia, a sua graça, ou antes dele dar uma oportunidade, dar uma chance, mas eles não quiseram, eles pereceram, e tempo vai se passando, as gerações vão decepcionando a Deus a cada dia, trazendo grandes decepção a Deus, mas chega um momento que quando ele olha para a massa humana, pelo pecado na terra, Deus mostrando a sua graça mais uma vez. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Isto fala da glória de Deus, a glória fala do poder, da majestade de Deus. Esta glória, este poder que um dia há de ser revelado para a sua igreja, este céu de glória, o céu que o Senhor foi preparar, mas precisou ele passar por esse processo de sacrifício. Deus olhando para mim, para você, não viu nada que agradasse a ele, que chamasse a atenção dele. O homem estava no lamaçal, de pecado, nos seus delitos de pecado, mas a graça de Deus, o favor imerecível de Deus, foi alcançado sobre a minha vida, foi alcançado sobre a sua vida, e por isso é que nós estamos aqui, podemos dizer graça. Graça, graça, graças te dou, Senhor. Oh, você pode adorar a Deus, levantar a tua mão e dizer nesta noite, graças, graças, graças. Vou dar um minutinho para você lembrar isto. Continua com a tua mão levantada, adorando, glorifica Ele, diga para Ele nesta noite, tu és lindo, tu és maravilhoso, tu és glorioso, Senhor. Faça uma declaração para Ele nesta noite, adore, abre o teu coração nesta noite. Oh, Espírito Santo de Deus, diz a Ele, Senhor, eu estou aqui nesta noite pela Tua graça, eu estou aqui nesta noite pela Tua graça. Adore Ele. Vou dar um minutinho para você adorar, para você glorificar isso. Vai adorando, vai glorificando e vai exaltando este Deus Todo-Poderoso. A graça de Deus, ela excede todo o entendimento, e ela guardará o vosso coração em Cristo Jesus. Paulo escreve aos Efésios dizendo, pela graça sois salvos. E é pela esta graça, é pela esta fé em Cristo Jesus. É graça, não é algo que nós merecia. Isaías, o profeta messiânico, ele escreve dizendo que as nossas justiças eram como trapo de imundícia, mas fomos alcançados com a graça do Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus, é por esta graça que nos dá sustentação, que somos aperfeiçoados pelo Senhor, porque a verdadeira perfeição vai ser quando Cristo arrebatar a sua igreja. E cada dia somos aperfeiçoados pelo Senhor. Isso é Deus trabalhando no nosso caráter, é Deus trabalhando na nossa vida, é Deus moldando a nossa vida. E esta graça, ela nos fortalece, nos edifica em Cristo
Jesus. Havia um moço que foi levado para a Babilônia. Este moço, havia a graça de Deus sobre a vida dele, que porque o Senhor o chamou. Graça fala da chamada de Deus. Deus nos chamou, irmãos, para a salvação, porque foi Ele que nos escolheu. Foi o Senhor que nos escolheu, não foi nós que escolhemos ao Senhor. Isto fala de graça. Você era uma criatura, mas a partir do momento que você aceitou a Ele como único e suficiente Salvador, alcançado por esta graça, você passou a ser chamado filho de Deus. E filho de Deus tem direito da herança. O filho tem direito da herança, e você sabe, a herança que Deus tem preparado é para a sua vida. Este homem que o Senhor tem chamado, tem vocacionado, foi levado moço, olha só a mocidade, como cativo para a Babilônia. Daniel, mas quando ele chega na Babilônia, ele não foi convencido pelo sistema da Babilônia, pelo paganismo. Quando a Bíblia diz que Daniel, ele não era dado ao vinho do rei, e nem aos manjares, porque era consagrado a demônios, os manjares e o vinho. E quando o povo tomava vinho e comia os manjares do rei, estava cultuando a Satanás, adorando a Satanás. O paganismo era muito forte daquela época, mas havia um moço que tinha a graça de Deus, a glória de Deus, o poder de Deus, que foi chamado, que foi fortificado, que foi edificado em Cristo Jesus. Ele não foi influenciado pela Babilônia, mas Daniel influenciou a Babilônia. Não é você mudar para o lugar, para que haja mudança. É você estar no centro da vontade de Deus, que você vai impactar e vai mudar o lugar que você está. Sabe qual é o melhor lugar, meus irmãos? É nós estarmos no centro da vontade de Deus. Quando nós estamos no centro da vontade de Deus, fica tranquilo, você pode estar num deserto, mas Deus vai prover, vai mandar a nuvem por sol escaldante, não te prejudicar, vai fluir água da rocha para você, vai mandar maná, vai mandar carne, você não vai cansar no deserto. Deserto não é lugar de habitação, deserto é lugar de passagem. Você vai se defrontar com o mar, Deus vai abrir o mar, você vai passar por outro lado, fica tranquilo. Quando nós estamos no centro da vontade de Deus, se Ele nos conduzir ao deserto, Deus, Ele cuida de cada um de nós. Podemos chegar do outro lado, mas vai ter águas amargas, mas fica tranquilo que Deus vai transformar estas águas amargas de águas potáveis. Adora a Deus, levanta a tua mão nesta noite. A presença de Deus é muito forte neste lugar. Não fica na expectativa. Você adore, 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 adore. Que nesta noite a glória, a presença de Deus que invadir a tua vida neste lugar. Adore. Jovens, não deixe o sistema influenciar vocês. Estamos vivendo no mundo da tecnologia, da internet. Você pode navegar, mas não se afunda. Cuide, Deus tem tantas coisas boas para vocês. Era um jovem como vocês, estão aí sentados. Morava no interior deste estado, no quilômetro 40. Meus pais têm terra até hoje ali. Mas foi um jovem que a partir dos 17 anos Deus me chamou. E quando eu propus no meu coração
de priorizar o reino de Deus pela graça que o Senhor me alcançou. Que pensa um camarada ruim, assim que era eu. E a graça de Deus me alcançou. Eu disse, a partir de hoje, só vou namorar com a moça para me casar. E que o Senhor prepara uma moça para mim, que tem uma chamada, que tem graça, que tem unção, mas também bonita. Por que o pastor agora entrou nisso aqui? Está falando sobre isso. Mocidade, olha aqui para o pastor. Não precipite. Fica no centro da vontade de Deus, porque Deus tem o melhor para revelar para vocês. Quando eu propus isso no meu coração, e comecei a priorizar as coisas de Deus, numa viagem missionária, que um dia Deus falou assim comigo: eu te levarei para uma terra muito distante daqui, para fazer a minha obra. Fui ao sul em 1992, numa viagem missionária na congregação chamada Bela Vista, do bairro Bela Vista, da cidade de Gaspar, em Santa Catarina. Quando eu olhei, ela estava sentada no terceiro banco. Aquilo foi algo tão forte ao meu coração. Eu disse, que moça bonita. E quando eu olhei para ela, eu disse, essa moça é que Jesus vai me dar. Terminou o culto, nós conversamos, correspondemos 1 ano e 6 meses. Que durou a nossa correspondência e também já o namoro. Comecei a namorar por carta, naquela época. E Deus confirmando tudo. No ano de 93, estava indo conhecer a família dela. Sabe quem eu fui procurar? O pastor dela. Cheguei, como é que é essa moça, pastor? Meu filho, essa moça que é a dirigente do sectoração da mocidade do campo. É uma moça que tem chamada para a obra. E vai ser uma excelente esposa de obreiro. Eu falei, está aprovado, Jesus. Ela veio com o irmão dela, noivamos. Aqui na época o Valmir noivou também com a Andréia. Noivamos. Voltei ao sul. 94 nós estávamos casando. Deus tem abençoado o meu casamento. Deus tem abençoado a minha família. Deus tem abençoado o meu ministério. Quantas revelações, quantas profecias, profetas casamenteiros. Mas eu fui para a oração e Deus preparou tudo. Deus cumpriu tudo. Na semana, quando eu estava preocupado, eu disse, Deus, mas eu preciso de uma resposta sua, Senhor. Eu não tinha condição naquela semana, Deus abriu as portas. Quando eu chego na cidade de Goiânia, eu disse, Senhor, estou cansado dessas coisas. A Bíblia diz que nós devemos examinar os espíritos se provém de Deus ou não. Isso é bíblico, isso é Bíblia, meu irmão. Toma cuidado, moço, moça. Toma cuidado, meu irmão. Não estamos desacreditando das verdadeiras profecias, das verdadeiras revelações. Isso tem que ter na igreja. Isso é para edificação da igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas tenha cuidado, toma cuidado. E quando eu cheguei naquela igreja, adentrei ali, estava louvando a Deus. Eu disse, mas um jovem também prega, ele vai pregar, igrejinha humilde ali, em Goiânia, no bairro Mauá, em Goiânia. De repente, quando eu estava ministrando, um guitarrista ex-leproso, Deus tinha curado ele da lepra. Aquele homem cheio da unção, da graça, deixa a guitarra, vem marchando, ele aponta para mim, Deus toma os lábios, ele diz, eu, o Senhor, tenho te trazido a este lugar. Sabe por quê? Eu disse assim para Deus, Deus, ninguém que me conhece, se o Senhor disser para mim, vai, eu vou estar tranquilo, ou volta, eu só quero ouvir isso de ti, Senhor. Tu sabes o propósito que tem no meu coração, de ir ao sul, estou indo para me casar com a moça. Falei para Jesus como estava desabafando com alguém, e naquele momento, aquele moço, Deus toma ele e diz, eu, o Senhor, te trouxe tão de longe para este lugar. E vai, que eu serei contigo. Pronto. Eu disse, obrigado, Jesus. Enquanto antes uma pessoa disse para mim que o meu casamento não era da vontade de Deus, que ia acabar com o meu ministério, que tinha um laço maligno lá preparado para mim, pela bondade e misericórdia de Deus. Estamos ali integrados à convenção do estado de Santa Catarina e sudoeste do Paraná,
CGADB, a Convenção Gerais das Assembleias de Deus, como pastor, cuidando também ali de igreja. Deus tem abençoado o meu ministério, Deus tem abençoado a minha família, porque eu soube esperar, eu soube orar, pedir discernimento de Deus. Ei, Deus tem o melhor para as vossas vidas. Receba isso como uma palavra profética. Mas pastor, nesta igreja não tem meus irmãos. Deus preparou a moça lá do outro lado do Brasil, lá do sul, aproximadamente quase 4.000 quilômetros. Fica tranquilo, moça e moça, não sai do centro da vontade de Deus. Deus está falando ao vossos coração. Nesta noite não toma decisão precipitada, mas fique na vontade de Deus, que Deus tem o melhor para você. Você pode adorar a Deus. Aleluia. Ele não se levou pelo sistema da Babilônia, porque tinha graça de Deus sobre a sua vida, Daniel. Sabe por que ele venceu tudo isso? Você pode ler no capítulo 6 do versículo 10. Quando Daniel soube que a escritura estava lavrada, ele se pôs de joelhos, orava 3 vezes ao dia, apontava-se, abria a janela, apontava-se as suas mãos e estendia para a banda de Jerusalém. E uma das coisas que me chama mais atenção neste versículo é quando diz assim: como de costume ele fazia. Ele tinha costume de orar. Não foi a situação que levou Daniel a orar. Ele já vive uma vida de oração. Ei, deixa eu me falar algo muito forte aqui. Pastor, eu quero ser usado no ministério que Deus me deu, no louvor, na pregação. Olha, eu quero ser aquele obreiro, eu quero ser aquela mulher de Deus. Você tem orado? Oração é alicerce. Oração, ela é a base de tudo na nossa vida. Quer milagres? Ore. Quer bênção? Ore. Quer ser usado por Deus? Ore. Continua buscando a presença de Deus na sua vida. E quem ora nada pode intimidar, pode se levantar o inferno. Fica tranquilo que Deus está no controle de tudo. Ele era um homem de confiança no reinado de Dário, era como um governador daquela região. Mas houve-se uma emboscada dos seus demais companheiros, entre aspas, porque um chegou para o rei, com astúcia, dizendo: rei, o que você acha do rei fazer um decreto no percurso desse mês? Se pegar qualquer camarada do seu reinado aí, adorando, ou prestando culto, louvor, adoração a outro Deus, seria jogado na cova dos leões. Irmãos, só eu acredito, se o rei desconfiasse que isso era uma cilada para Daniel, ele não tinha assinado o decreto, porque a Bíblia diz que ele gostava de Daniel, porque tinha a graça de Deus na vida dele, tinha a presença de Deus, tinha a glória de Deus. Ele admirava a inteligência de Daniel, a capacidade de que Daniel tinha por Deus. Ele admirava tudo isso, mas ele assinou. E quando ele assinou o decreto, aí eles foram um dia cobrar o rei. Disse: rei, lembra-te do trato? O rei não poderia voltar atrás, mas já tinha assinado. Vocês lembram o que ele disse para o rei? Daniel, quem sabe o teu Deus que tu serve, ele pode te livrar da boca dos leões. O próprio rei ali já profetizou para Daniel. Fizeram uma emboscada dos batidores por trás. E quando naquela noite o rei, ele não dormiu.
Sabe por que Daniel venceu tudo isso? Ei, cerco de oração. Sabe por quê? Porque ele de costume orava. E sabe o que Deus manda dizer para vocês nesta noite? Está aqui esse congresso. Tem pessoas aqui com o coração quebrantado, irmãs que têm chorado na presença de Deus. Propósitos, desejos que vocês têm colocado, Senhor, nesse congresso. Nesse congresso, fala comigo. Nesse congresso, Senhor, eu quero apresentar isso. Sabe o que Deus manda dizer para vocês? Levante a mão, receba isso como uma palavra profética neste momento. O Senhor manda dizer que as vossas orações, nenhuma está esquecida. Prepara o vosso coração, a tua bênção, o teu milagre chegará na hora certa. Adore ao Senhor desta noite. Oh, Espírito Santo de Deus, o Senhor manda te dizer: acalma-te o teu coração. Nos batidores muitas coisas têm acontecido, mas aqueles que têm se levantado contra a tua vida, o teu ministério, só levantará para cair, porque eu sou o Senhor Deus que tem visto as tuas lágrimas, a tua aflição, a dedicação, o esforço por este trabalho. Mas fica tranquila, minha filha, eu sou Deus que renova as tuas forças, e te darei vigor, e cuidarei de ti, assim diz o Senhor. Não mexe com quem ora. Toma cuidado. Não mexe com quem ora. Daniel, já vou encerrar aqui, irmão. Chamou o soldado. Os leões famintos estavam na cova. Só porque o homem orava incomodou eles. Continua orando, irmãs. Obreiros, continua orando. O diabo vai intimidar. Quando ele se levanta é para querer nos intimidar, nos amedrontar, fazermos nós parar. Mas não se preocupa se você estiver orando com a unção, com a glória, com o poder de Deus. Ou ele vai sair da frente, ou você vai passar por cima, no nome de Jesus. Joga esse camarada lá. Primeiro fez a emboscada lá nos batidores. Você cuida disso, viu, irmão? Você vigia. Você não sabe com quem você está mexendo. A Bíblia diz que a graça de Deus já estava na cova. Daniel foi jogado na cova. Os leões acalmaram. Tem pregador que quer fazer um enfeitezinho, né? Um chavãozinho. Porque diz que Daniel comeu muito legume, né? Não tinha cheiro de carne. Conversa. Ele tinha cheiro de carne. Era Deus controlando o leão. E a Bíblia diz que o rei naquela noite não dormiu. Dispensou os músicos, dispensou a comida. Ei, tem uma notícia boa, igreja, para vocês aqui. Escute, pega isso aí. O nosso rei não dorme. Você perdeu de dar glória. Você perdeu de abrir o teu coração nesta noite. Ei,
O nosso rei não dorme. Ele não dorme, ele não dorme, ele não dorme. Ele não dorme enquanto eu e você está dormindo. Ele está cuidando de você, está cuidando da tua família. Ele não dorme. Ele não viu a hora do dia clarear para chegar lá. O primeiro decreto diz assim, o primeiro decreto. Mas tá fraco, é isso, vocês não... Claro, vai jantar depois, né? O primeiro decreto. O rei amanhece, com aquela voz embargada. Oh, Daniel, porventura o Deus que tu serve, Ele te livrou da boca dos leões. O homem que está coberto da graça de Deus. Oh rei! O meu Senhor, meu Deus, Ele vive e me livrou da boca dos leões. Ele chama Daniel. Tira Daniel dali. Dormiu uma noite tranquila sem os leões tocar nele. Tira Daniel. E sabe o que o rei faz? Pega os acusadores, sua família, seus filhos, cuide, porque a tua família não está indo bem. Isso é maldição. Ela vai seguindo de geração em geração. Deus está falando com alguém que nesta noite tu toma jeito. Tu toma atitude como homem e mulher de Deus. Se tu não tomar atitude nesta noite, postura como homem e mulher de Deus, Ele vai te pegar. Fica aí nos batidores aí fazendo coisinha. A lei da semeadura. O que você está semeando, Deus está falando desta noite. O que você está semeando? Em vez de orar, ficar murmurando contra a obra de Deus. Em vez de orar, ficar criticando nos batidores. E chegar, irmã, tu sabe, né? Eu vou falar só para ti, tá? Já falou para Altamira todo. Tu sabe, né? Eu sou um servo de Deus, ó. Aí a língua coça, né? Eu vou falar, sabe, irmão? Tu sabe, eu não queria nem falar, né? Mas eu vou falar, porque eu confio em ti. Meu amigo, segredo só se mata um. Aí o amigo passa para o amigo. Essa maldição. Lei da semeadura. O que tu está semeando, irmão? Você vai colher. Vai mexer com quem ora. Vai mexer com quem Deus vocacionou, Deus chamou. Vai mexer para você ver, vai. Aí o rei vai dizer assim, ó, pega homens, mulheres, menino, joga na cova. A Bíblia diz que antes deles tocar no solo da cova dos leões, os leões estraçalhou até os ossos. Pastor, você está me colocando medo? Não. É a graça de Deus. A graça de Deus que te cobrir aqui. Você não merecia. Mas Deus está dizendo, tu toma jeito, tu te humilha, porque a minha graça vai ser sobre a sua vida nesta noite. Vale a pena, companheiros. Igreja, nós vivemos a vida de oração, porque é Ele que cuida de nós. Vocês não imaginam. Antes de eu chegar neste lugar, de tudo que tenho passado,
mas o Senhor me cobriu com a sua graça. E cabaraturi nebionda, se me cantas e misterionda. Se você sentir de dar glória a Deus, glorifica. De adorar nesta noite, deixa Deus te tomar. Deixa Deus usar a tua vida nesta noite. É noite de restauração. É noite de Deus honrar a tua vida, honrar o teu ministério. E jogar por terra os adversários. Para nós encerrar agora, repita assim comigo. Um novo decreto. O rei fez. Em pé. A igreja em pé. O novo decreto. A gente passa por muitos caminhos que às vezes nós não entendemos, pastor. Mas é para Deus nos abençoar. Nunca pede para Deus exterminar os seus inimigos, mas abençoa eles, porque eles vão ver a vitória de Deus na sua vida. Não faça oração de macumbeiro, de feiticeiro. Deus trata, Deus mata. Não faça isso. Abençoa eles. A peleja é do Senhor. A peleja é do Senhor. Nós não temos que pelejar contra a carne nem contra o sangue. É contra as opressões do maligno. Depois de tudo isso, o rei faz um novo decreto. Prepara o teu pulmão agora para você abrir a tua boca e glorificar a Deus. Você não vai perder de adorar agora. O rei faz um novo decreto e diz: a partir de hoje não adorarás nem a outro Deus. A partir de hoje não adorará outro Deus senão o seu Deus de Daniel. Misteriosa. Escute, Deus honra aquele que ora. Deixa o Espírito Santo de Deus te renovar nesta noite. Deixa Ele te tomar nesta noite. Deixa Ele renovar as tuas forças espirituais. Aleluia. Eu quero orar por você com a permissão da missionária. Eu quero orar. Alguém para aceitar a Jesus aqui nesta noite? Alguém, eu quero te convidar para você vir à frente. Quem sabe você parou na caminhada. Devido às circunstâncias, você se afastou do caminho do Senhor. Eu quero que você venha à frente. Cadê a primeira pessoa para? Seja corajoso, corajosa. Venha à frente, eu quero orar por você. Venha correndo depressa para mim não ultrapassarmos mais o horário pelo que já tem passado. Venha. Quantos precisam de oração neste momento? Eu quero orar pela sua vida. Deus falou até o coração. Venha depressa. Venha à frente, eu quero orar por você. Você precisa de um renovo espiritual. Você precisa de uma intervenção divina. Você precisa de um milagre. Você precisa de uma cura na sua vida. Venha, venha depressa, venha depressa. Não se segure aí no banco, venha. Eu quero orar por você. Venha depressa. Venha depressa, venha depressa. Deus tem pressa de te abençoar na abertura deste congresso, porque Deus tem mais para a sua vida. Venha, venha, eu quero orar por você. É só esses dois que estão precisando. Oh, aleluia. Que bênção, eu fico feliz que você está bem. Então você vai estender as mãos para cá neste momento. Você que está tudo tranquilo, está tudo bem. Estende as tuas mãos junto com o pastor. Então vamos orar. Vamos orar neste momento, Pai. Aqui está estas vidas que vem à frente, Senhor, precisando
de uma intervenção divina, de um milagre, de uma bênção, de uma cura, de uma solução. Estende as tuas mãos, ó Pai, de um renovo, que vidas nesta noite sejam impactadas pelo poder, pela manifestação do Espírito Santo. Senhor, vai abençoando agora. Abençoa a vida do teu filho, Senhor. Envolva agora cada jovem com a tua graça, com a tua unção, Senhor, seja sobre a vida deles. Olha para o círculo de oração, olha para as crianças, Senhor. Abençoa cada criança, o grupo, Senhor, das crianças, a tua igreja, o corpo de obreiros, Senhor, que está aqui. Guarda os teus filhos, esconde debaixo da tua potente mão, Senhor. Guarda debaixo do teu sangue. Vai dissipando toda a seta contrária do inimigo. Vai quebrando todos os laços. Seja despedaçado, rompe-se as barreiras desta noite e alcança a tua bênção, o milagre, a renovação, a unção e a graça sobre a tua igreja. É minha oração no nome de Jesus. Amém.